Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro Segredos do Lugar Secreto, Chaves para Reacender o Seu Desejo de Buscar a Deus, de Bob Sword, da editora Atos. Hoje nós estamos no áudio 4, mas o capítulo é o 5, O Segredo do Arrependimento Rápido. 8 vezes a Bíblia nos ordena, tenham cuidado. 2 dessas ordens são dadas pelo próprio Jesus. Tomar cuidado é uma ação básica do lugar secreto. A oração é a calibração constante da alma. É um estilo de vida de parar por um momento e adquirir estoque espiritual puro. Isso não é paranoia espiritual, mas a prática de alguém que tem um temor saudável em relação a Deus e um sublime desejo de alcançar altos níveis de intimidade gloriosa com Ele. O autêntico cristão está constantemente testando seu fervor espiritual, a vigilância, a fidelidade, a pureza, o amor, a obediência e o crescimento na graça. É no lugar secreto que meu espírito pergunta, Salmo 776. Anseio muito agradar a Deus e conhecer a sua vontade. Por isso meu espírito pergunta ao meu coração se há algo em mim de que eu precise me arrepender. Eu não quero que exista nada em minha vida que atrapalhe meu relacionamento com Deus ou seus propósitos para nós. Eu me sinto como se estivesse peneirando ouro. Os achados são poucos e não tão significativos quanto o desejado. Veja um excelente conselho. Transforme-se numa pessoa que se arrepende facilmente. A única forma de se aproximar de Deus é através do arrependimento. Se o seu orgulho for um empecilho, supere-o. Você é um miserável. Você precisa de tanta misericórdia que chega a ser assustador. Entenda isso e passe a dominar a arte do arrependimento. Denomine seu pecado da pior forma possível. Humilhe-se. Coloque seu rosto no pó. Lembro-me do dia em que me conscientizei de que eu vivia abaixo da glória de Deus. Isso aconteceu enquanto eu lia a história de Jesus, multiplicando os pães e os peixes para 5.000 homens. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia dizer. João 6,5. Jesus estava testando Felipe para verificar se ele estava vivendo na dimensão da glória. Felipe teria que estar vivendo em outra dimensão para saber a resposta do teste, que era simplesmente: Senhor, apenas parta esses peixes e pães e os multiplique para a multidão. Felipe falhou no teste, porque os seus pensamentos estavam no universo abaixo do de Jesus. Veja Isaías 55:9. Naquele momento eu percebi claramente, estou falhando no teste de Felipe praticamente todos os dias. Sou tão terreno em minhas perspectivas que quase não tenho consciência da dimensão da glória em que Jesus vive. É seguro pressupor que, fora a graça de Deus, estou constantemente aquém das expectativas da excelência da glória de Deus. Eu preciso me arrepender constantemente. Pode apostar que sim. O meu querido amigo, eu oro para que você aceite o segredo radical do arrependimento rápido. O arrependimento imediato abre o canal para a comunhão íntima com Deus. Quando você estiver no lugar secreto, seja rápido em confessar a sua incredulidade e dureza de coração. Não espere Deus lhe falar sobre isso. Concorde com Ele rapidamente. Quando falo de arrependimento neste capítulo, eu não estou falando do arrependimento de pecados como mentira, fornicação, roubo, maledicência, pornografia, ódio, bebedeira ou avareza. Esses pecados são tão óbvios que você nem mesmo precisa de convencimento do Espírito Santo para saber que está em desobediência. A palavra de Deus é bem clara em relação a esses pecados. A sinceridade e a consciência limpa não podem existir até termos conseguido lidar com esses tipos de pecados externos. Eu estou falando sobre o arrependimento de nossas iniquidades. As iniquidades são as falhas ocultas que não vemos. O resíduo mal de nossa natureza decaída, que descolore o tecido de nossos pensamentos, motivações, sentimentos, respostas e desejos. As iniquidades estão inseridas em áreas muito mais sutis de pecado, como o orgulho, a rebelião, a incredulidade, a inveja, o egoísmo, a ambição e a cobiça. Todos nós temos porções de iniquidade e precisamos da ajuda de Deus para enxergá-las. Não podemos nos arrepender de algo que não temos consciência, então. Deus nos ajudará a vê-las. Deus tem muitas maneiras de fazer com que nossas iniquidades venham à tona. E essas maneiras são resumidas sob a metáfora bíblica do fogo. Como Deus usa o fogo para fazer com que as nossas iniquidades sejam visíveis, é o assunto da passagem a seguir.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. E se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,19. Paulo está dizendo que a vida cristã é alicerçada em duas realidades poderosas. Somos conhecidos por Cristo e nos afastamos da iniquidade quando a vemos. Quando você estiver no lugar secreto, meditando na palavra, Deus usará o fogo das circunstâncias combinando com o fogo da sua palavra para revelar as suas falhas ocultas. Quando contemplar a perfeição e a beleza de Deus, repentinamente se verá sob uma luz completamente nova. Você perceberá a aceitação incondicional de Deus a despeito de suas fraquezas, mas também o firme compromisso em moldá-lo à imagem de Cristo. Nesse momento, você estará diante de uma oportunidade maravilhosa, o momento de se arrepender rapidamente. Para o cristão, esse é efetivamente um momento empolgante. O arrependimento torna-se a oportunidade de se afastar de coisas que estão atrapalhando o amor e, como tal, se torna o catalisador de maior e mais profunda intimidade do que aquela que conhecemos até este ponto com Deus. Quando nos arrependemos rapidamente dessas coisas que a palavra de Deus está revelando, experimentamos o prazer do Pai de uma maneira palpável. A luz de seu semblante tocando nossos corações faz com que sintamos realmente seu deleite em nossa reação. Assim que nos arrependemos das iniquidades que o fogo traz à tona, estamos efetivamente comprando ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3:18. Um padrão consistente de arrependimento rápido fará com que nos tornemos um vaso de ouro ou prata útil para o Mestre para fins nobres. Aqueles que não se arrependem não perdem necessariamente a salvação, apenas não progridem e não deixam de ser vasos de madeira ou barro. Eles são úteis para o Mestre somente para fins desonrosos. Em uma casa grande há necessidade mesmo de desentupidor sanitário e pás de lixo. A promessa da passagem anterior é clara: o arrependimento rápido da iniquidade faz com que avancemos para os propósitos mais nobres da casa de Deus e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Capítulo 6. O segredo de semear. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:7. Talvez o obstáculo mais comum aos cristãos, quando entram no lugar secreto, seja sentir-se como se estivessem perdendo tempo, imaginando que seu período de oração e meditação não resultará em nada. É uma grande tentação, nesses momentos em que nos sentimos impotentes, a vontade de ir fazer outra coisa qualquer, como mudar de ombros, que significa, bem, talvez amanhã eu me sinta melhor. Algumas pessoas ficam tão desmotivadas com esses sentimentos de ineficácia que passam a ser negligentes. Espero que o segredo deste capítulo ajude você a voltar para os trilhos. Veja um segredo maravilhoso, contido em Gálatas 6. Quando você semeia no Espírito, ao dedicar tempo ao lugar secreto, certamente colherá vida no Espírito. Geralmente aplicamos esse texto à contribuição financeira, mas se aplica igualmente à busca de Deus em meditação para ouvi-lo. É impossível semear no Espírito sem ter uma colheita correspondente. Quando falo de semear, falo no sentido de dedicar tempo ao lugar secreto. Estou falando em estabelecer padrões e hábitos que permitam passar diariamente um tempo significativo com Deus no lugar secreto. Esse tipo de semeadura inevitavelmente produzirá uma colheita em sua caminhada com Ele. Isso mudará você e, por sua vez, começará a afetar todos à sua volta. Esse segredo me sustentou em momentos quando eu estava muito tentado a desistir da intensidade de minha busca por Deus. Quando me retiro para jejuar, por exemplo, geralmente sou tentado com o sentimento de que meu jejum não está fazendo nenhum efeito no espírito. Exatamente quando sou tentada a desistir, eu me lembro de se continuar semeando, um dia eu colherei. Eu tiro meu foco das frustrações atuais e volto a minha confiança para a palavra de Deus, de que colherei minha semeadura em tempo se perseverar. Eu sempre vivencio o segredo deste capítulo. Muitas vezes eu acreditei que o período que tinha dedicado ao lugar secreto havia sido monótono e sem ocorrências especiais.
Mas minha perspectiva posterior comprovou que, na verdade, tinha resultado num poderoso tempo com Deus. Descobri então que o real impacto do lugar secreto geralmente só fica evidente depois. Vivemos em uma cultura que avalia suas prioridades com base em resultados imediatos. As vozes do mundo estão exigindo produção. Agora, a corrida para produzir pode nos roubar o investimento de tempo adequado no lugar secreto. Nós não devemos avaliar nosso progresso espiritual com base em quantos projetos realizamos ou prazos que cumprimos hoje. A nossa vida devocional com Deus é mais parecida com o plantio de um jardim. Quando acabamos de semear no lugar secreto, não somos capazes de apontar para os resultados ou benefícios imediatos. O que plantamos hoje exigirá uma estação inteira de crescimento antes de que os resultados serem manifestos. Uau, gente! Semear geralmente é considerado uma atividade extremamente comum, chata e servil. Raramente os benefícios da semeadura são vistos imediatamente. Geralmente leva um tempo antes de os benefícios da semeadura começarem a se tornar evidentes. A colheita espiritual autêntica raramente é instantânea. O crente sábio que compreende isso se dedicará arduamente à semeadura, sabendo que no momento certo ele colherá. Se não desviar o seu coração. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 12:11. Para fazer uma colheita, você deverá ainda preparar o solo do seu coração e depois implantar a palavra de Deus nele. A palavra de Deus é uma poderosa semente que, por fim, produzirá uma poderosa colheita se o solo de nossos corações estiver em boa terra. Cada momento que você passa no lugar secreto é um investimento. Você está aplicando em realidades eternas. Deus faz notações de suas obras e considera como honrará a sua dedicação. E as sementes que estão sendo plantadas em seu coração produzirão uma colheita nele mesmo, se você continuar a perseverar na fé e no amor. Portanto, faça qualquer coisa, mas não desista. Quando você se sentir ineficaz, persista e invista ainda mais. A palavra que está sendo semeada em seu coração hoje irá germinar, brotar, criar raízes no subsolo e ramos acima do solo e produzirá frutos. Atente para o segredo: aquele que semear certamente colherá.